Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Eu sou Lorena Lafraia e começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Bom, você vai perceber daqui a pouquinho que o Deltan Dallagnol não está aqui com a gente hoje. Ele, obviamente, está muito abalado com a polêmica decisão do TSE que cassou seu mandato como deputado federal. Mas o ex-coordenador da Lava Jato no Paraná pediu para avisar que ele continuará firme em seus propósitos. Isso inclui a Gazeta do Povo, tanto aqui no Fora dos Autos quanto em suas colunas no nosso jornal. Vamos acompanhar a mensagem que ele gravou para a gente. Meus amados colegas do Fora dos Autos, ontem o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos comemoraram a vingança que executaram contra quem combateu a corrupção. No nosso país da inversão de valores, eles caçam com uma presunção de culpa quem combateu a corrupção, enquanto aqueles corruptos que deviam ser punidos têm uma presunção de inocência infinita. E eles seguem com o mandato. Aécio Neves segue com o mandato, Beto Richa segue com o mandato, Lula tem mandato e quem combateu a corrupção é cassado do seu mandato legítimo. É uma vingança que o sistema está executando. Inventaram uma hipótese de inelegibilidade imaginária que não existe em lugar nenhum para simplesmente me cassar. Eles cumpriram missão dada, missão cumprida. Como disse certa vez o próprio ministro Benedito na diplomação do Lula ao ministro Alexandre de Moraes. Nós vivemos um momento em que nós estamos caindo, mas nós estamos caindo para nós nos reerguermos juntos mais forte, para nós reerguermos com unidade essa direita que luta por liberdade, que luta por justiça e que precisa se unir contra o abuso, contra o arbítrio, contra a verdadeira cassação da democracia e da nossa liberdade. Porque aqueles votos em mim, dos paranaenses em especial, significavam votos pela transformação, pela mudança do país. E a eleição é a porta da transformação na democracia. Quando fecha essa porta, estão fechando a democracia. E é assim que começam as ditaduras, caçando os adversários políticos. Nós precisamos abrir as portas da democracia, nós precisamos garantir os votos dados em quem foi legitimamente eleito contra uma posição absurda do TSE, criada, um malabarismo jurídico criado por vingança para me caçar. Não tenho dúvida, os poderosos do Brasil se uniram. Lula e os seus corruptos se uniram. No Congresso Nacional, grandes líderes corruptos se uniram a ministros que sabidamente são antagônicos à Lava Jato, vários que detestam a Lava Jato ou que têm ambições de ir ao Supremo Tribunal Federal no governo Lula para detonar, para acabar, para ferrar quem combateu a corrupção. Eles anunciaram, Lula anunciou que ia se vingar, Lula anunciou que ia nos machucar, que ia retaliar. E agora várias pessoas estão cumprindo a missão. Missão dada, missão cumprida. Eu queria dizer para vocês que, embora eu tenha caído agora, eu me levanto junto com vocês para uma transformação maior. Vários cristãos ao longo da história foram triturados, amassados, perseguidos, e aquilo nunca foi um final, foi um recomeço. É um recomeço com mais força, com uma direita unida para lutar pelos nossos valores. E eu quero dizer para vocês que eles podem me caçar, mas eles não podem me calar. Eles não podem me impedir de seguir lutando pelo meu propósito, porque eu nunca vim aqui por um cargo, eu não luto por uma posição, eu luto por uma transformação. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Bom, como nosso colunista, é aqui que ele tem a liberdade para falar sobre tudo: abuso de autoridade, perseguição jurídica, censura. Assinar a Gazeta do Povo, portanto, é uma forma de dar voz ao combate à corrupção. Este é o momento, não podemos esperar mais. Então, clique no link da descrição do vídeo e assine a Gazeta do Povo. Apoiar um veículo como a Gazeta, ainda mais neste momento, é sempre muito importante. Bom, vamos lá. Aqui ao meu lado, virtualmente, estão os nossos convidados, os advogados Fabiana Barroso e Emerson Grigoletti. E hoje, especialmente, a gente também conta com a participação do deputado estadual Fábio Oliveira, do Podemos, para comentar com a gente a cassação de Deltan Dallagnol. Sejam muito bem-vindos. Bom, então, a notícia que temos hoje é que o Tribunal Superior Eleitoral acatou por unanimidade o recurso apresentado pela Federação Brasil da Esperança contra o deputado federal e ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato na capital paranaense, Deltan Dallagnol. Com a decisão tomada na sessão desta terça-feira, dia 16, ontem,
Dallagnol teve seu registro de candidatura indeferido e, por consequência, seu mandato cassado na Câmara Federal. O relator do processo e corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, acatou os recursos apresentados pela federação formada pelos partidos PT, PCdoB e PV para que o registro da candidatura de Dallagnol fosse indeferido. Com a cassação do registro, os votos, então, conseguidos por ele nas urnas ficarão com o Podemos. Dallagnol ainda pode recorrer da decisão. Fábio, em entrevista à Gazeta do Povo hoje, você falou que a cassação de Deltan foi um teatro jurídico. Explica para a gente essa sua fala e, desde já, muito obrigada pela sua participação especial aqui no nosso programa hoje. Minha honra, Lorena, receber o convite de vocês, muito feliz. Obviamente que vem a responsabilidade, né, de estar aqui numa cadeira no lugar do Deltan, né, onde ele já é da casa da Gazeta, apesar de eu me sentir em casa também na Gazeta, porque eu sou assinante já da Gazeta há muitos anos. E aonde que é que eu vou, né, falando do que a gente tem feito como parlamentar, nessa experiência nova nossa, a gente tem incentivado as pessoas a serem assinantes da Gazeta também, porque nós entendemos que a importância que a Gazeta tem, não só para o Paraná, obviamente, mas também para todo o Brasil. E como você mesmo falou, é um canal, é um meio, né, que nós temos hoje que realmente tem dado voz para as pessoas e que elas possam, de uma maneira democrática, se expressar. Então, me sinto em casa aqui também e agradeço. Quando eu conversei hoje pela manhã com a Gazeta, né, e eu comentei, né, que, no meu ponto de vista, o julgamento de ontem ele foi um teatro, foi porque nós vimos diversos atores reunidos e, assim como numa peça teatral, o início, o meio e o fim dos atos já estava totalmente previamente combinado. E eu acho que dá para a gente piorar também a questão de uma leitura sobre o que foi ontem. Na verdade, de julgamento jurídico, de julgamento técnico, eu digo também que aquilo estava totalmente afastado. O que eu vi foi um relator, um juiz de um tribunal superior aqui do nosso país, né, e mais especificamente do Tribunal Superior Eleitoral, não fazendo um voto técnico, mas sim ele fazendo uma leitura, e na verdade uma leitura muito fraca, o português dele, ou ele tem algum problema de dicção, de uma maneira totalmente política, lendo algo e tentando trazer como verdade algo que mal conseguia se ficar em pé. E o final desse teatro que nós assistimos ontem, que fez o brasileiro dormir muito mal e fez todo o paranaense dormir com náuseas, foi que, de uma maneira abrupta, totalmente fora de contexto, de uma maneira super rápida, mais precisamente em 66 segundos, a votação prevendo e colocando como veredito a cassação do Deltan, ela aconteceu. Ninguém, de todos os juristas que eu tenho conversado, viram alguma coisa na história do Brasil, na história jurídica do Brasil, um julgamento acontecer dessa forma. Então, quando eu digo um teatro, porque geralmente quando pessoas vão assistir um teatro, elas buscam se entreter. Só que o que eu percebi é que em cima do palco estavam 7 juízes e os palhaços, nós brasileiros, estávamos do outro lado da tela, assistindo aquele massacre à democracia que foi feito ontem. Bom, para explicar um pouquinho para o pessoal de casa, então, os partidos que apresentaram a ação alegam que o Dallagnol teria pedido exoneração do Ministério Público durante pendência de processo administrativo disciplinar, o que, de acordo com a lei da ficha limpa, tornaria o ex-procurador da Lava Jato inelegível. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, porém, reconheceu que ele não tinha nenhum processo administrativo disciplinar pendente no momento da exoneração e deferiu a candidatura. Os partidos, então, apresentaram recurso contestando a decisão do TRE do Paraná, citando que, na época que deixou o Ministério Público, Deltan era alvo de reclamações disciplinares e pedidos de providência. No entendimento da Procuradoria-Geral Eleitoral, porém, esses procedimentos seriam preliminares à instauração do processo administrativo disciplinar e não estão previstos na norma de inelegibilidade.
Ou seja, foi um trabalho bem insistente desses partidos de esquerda, né, Fabiana? Comenta para a gente, por favor. Boa noite, seja bem-vindo, Fábio, boa noite, Emerson, boa noite, Lorena, e boa noite a todos da audiência aqui do Fora dos Autos. Só quero deixar claro aqui que isso nos deixa muito triste, essa condição com o Deltan, não somente porque ele participava do programa, mas porque estava sendo um deputado federal que a gente costumeiramente a gente elogiava, né? Então, e realmente, né, que o Fábio falou aqui, em relação ao teatro, é muito mais do que teatro, né? Porque a gente não pagou para esse show. Isso realmente eu nunca vi. Ele está falando que juristas nunca viram. E vamos esquecer de quem se trata, vamos tirar o caráter personalíssimo disso, vamos abandonar a ideia de que seja o Deltan para poder explicar o que o direito está sendo violado num caso como esse. Então, vamos esquecer a questão da Lava Jato, esquecer que era o Deltan, você gostando dele ou não, porque tem gente que não gosta, e vamos nos apegar ao direito em si. Nós temos um Tribunal Superior Eleitoral que ele é feito para legislar, né? Para legislar não, é tal falho porque eles estão legislando, mas para julgar atos ali que têm a ver com candidaturas. E a gente sabe muito bem que esse tribunal assumiu algo político desde muito tempo, ainda mais na presidência do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse julgamento eu fui assistir. Tem 1 minuto e 6 segundos. Né? É muito dito, são 7 ministros que votaram, não. O relator apresentou, o Alexandre de Moraes fez alguma consideração e o restante só balançou a cabeça igual a Roma Antiga, fazendo assim ou assim. Isso tem muito significado, tá? Os próprios advogados ali, uma hora ele tentou falar que não eram 15 representações, e a gente quem é advogado denota ali, é perceptível a arrogância deste tribunal fazendo isso que fez. Então, para explicar de maneira simples para todo mundo entender, é ilegal o que foi feito ontem, né, no TSE. Mais uma vez, o Poder Judiciário, através do Tribunal Superior Eleitoral, pratica algo condenável pela própria Justiça. Explico. O Deltan não tinha esse tal de PAD, né? Ele não foi processado, ele não tem isso. Então, quando ele tira a certidão negativa, que ontem no julgamento foi dito que essa certidão foi depois dele se eleger, isso não tem importância jurídica relevante. A importância jurídica relevante é que ele não fez isso que estão dizendo que ele fez. O que disseram ontem, então, os desembargadores do TSE, né, os juízes do TSE, disseram o seguinte, que o Deltan, vendo que tinha processos disciplinares, usou sendo assim, malandro, foi outras palavras, mas foi isso que eles tentaram dizer, puxou uma exoneração para não responder esses processos disciplinares e se candidatou para se locupletar ali depois, então, dessa questão aí que a gente fica, que a proteção, né, parlamentar que os deputados e senadores, etc., detêm. Só que essa não é a verdade, porque ele não tinha esse processo disciplinar administrativo aí instaurado, ele tinha reclamações. Então, quando ele obteve a certidão, ela disse preteritamente, né, a Justiça do Paraná, o TRE do Paraná, disse que nada havia contra o Deltan. Então, portanto, ele não se enquadrava no artigo 1º da lei da ficha limpa, a linha Q, que diz que são inelegíveis, né, justamente promotores, procuradores e juízes, desde que não tenha algum PAD, né, algum processo disciplinar instaurado. E tem ali uma quarentena, não é a palavra correta, mas de 8 anos que deve ser cumprida. Não é o caso do Deltan. Ele não tinha nada, ele não tem nada. Então, eu ainda estou com a pequena, mas mísera esperança de que o presidente do Congresso Nacional, o senhor da Casa, o senhor Arthur Lira, não receba essa ordem, embora tenha, né, a ordem para ser cumprida imediatamente, e para que não se cumpra isso. E eu não estou falando algo para se rebelar ou etc. Não. A forma de você estacionar o abuso de poder é mostrar, e com a força do parlamento, o quanto foi absurda essa decisão em relação ao Deltan. Então, retirando essa questão
que seja do Deltan, ou seja de A, de B ou do C, o ano passado nós já falamos do caso Francisquini, que abriu um precedente, né, que também não existe, é ilegal, é absurdo, porque ele foi julgado por algo pretérito que não teve efeito algum. E a gente viu novamente Arthur Lira e os demais da Câmara aceitando essa condição. Tem o caso Daniel Silveira, não precisa nem dizer, mas foi rasgada, você gostando ou não gostando, Daniel Silveira, eu estou falando do direito, foi rasgado o instrumento que se diz graça, né? Graça agora virou desgraça de presidente da República, porque tem um fator ali muito claro de que é ato típico do presidente da República e não tem que guardar nada, né, nenhum reparo ali com a administração pública, como dissem os votantes também desse julgamento. E agora temos mais isso. E o que sobra para o Deltan? Deltan sobra a ele entrar com recurso no próprio TSE, mas esse recurso seria só para esclarecer algo ali, e é difícil, né? Porque já começa tudo errado, então esclarecer o quê? E entrar com recurso no STF. Aí a gente pensa, quando sai o direito, vale tudo e vale nada. Ou seja, a grande questão que faz, as pessoas acabam falando para nós, e aí, doutor, o que vamos fazer? Foi sempre o nosso alerta aqui. Porque sem direito não existe democracia. Isso aí é uma lenda. Não existe democracia sem o exercício livre da advocacia. E o Emerson sabe muito bem aqui, vai completar 3 anos que os advogados não têm acesso integral aos autos. Nós estamos roucos de tanto falar isso. Não existe democracia sem o exercício do Ministério Público. Não existe democracia sem você ter o aval de uma instituição como o Conselho Nacional do Ministério Público, que emitiu uma certidão, e essa certidão não ser levada a sério. Não existe democracia, não existe. Então, os poderes parem de querer contar com o povo não vai mais sair das ruas, e eu digo por quê? Porque estão sendo ameaçados. Se as pessoas que foram eleitas estão sendo caçadas por motivos inventados e tolices, de forma ilegal e inconstitucional, eu só tenho a dizer uma coisa, senhores do Congresso Nacional, senhores deputados, senhores senadores, é em relação ao direito, não é em relação aqui a algo político, você gostando ou não da atuação do Deltan Dallagnol na questão da Lava Jato. Aqui nós estamos falando de um candidato, o mais votado do Paraná, que nada deveu para a justiça, tem certidão emitida dizendo isso, e não está tendo a devida proteção da Câmara, que deveria resguardar, não é o direito do Deltan, mas é o direito do povo, porque o povo transfere a sua titularidade para governar para o Congresso Nacional. Então, eu sei que eu estou em um tom indignado, dá para perceber que eu estou nervosa, mas para nós, do direito, independente de ser o Deltan, como eu estou falando, está sendo um estado de coisas aonde só vai nos sobrar anarquia. E nós, eu pelo menos, eu sou legalista, eu não apoio nenhum tipo de revolução anárquica ou nada que venha através da força ou que ludibrie as pessoas acreditarem em coisas falsas. O direito está para garantir a ordem, o direito está para garantir o que é correto, justo e moral. Agora, o que não dá é para ficar vivendo de expectativas de que os tribunais farão o que diz a Constituição que eles farão e não vão avançar os limites. É isso que nós estamos vendo. Então, senhores juristas que estão nos assistindo nesta noite, eu peço a vocês a se manifestarem, porque hoje foi com o Deltan, mas amanhã será com qualquer um de nós. Qualquer um mesmo, não importa cargo, não importa a sua importância na sociedade. É isso que vocês querem? Aqui fica a minha pergunta. Eu queria salientar uma coisa que a Fabiana falou, é que essa votação de ontem durou menos de 1 minuto e não teve qualquer debate ou contestação. Abre aspas, há alguma divergência, questionou o ministro Alexandre de Moraes, que presidiu a sessão, e proferiu a sentença apenas 2 segundos depois. Emerson, é possível uma unanimidade tão veemente e incontestada como essa proferida em poucos minutos? Olá, Lorena. Boa noite, doutora Fabiana. Boa noite, Fábio. Sempre um prazer estar aqui com vocês, a todos que estão nos assistindo.
Enfim, um prazer e hoje uma noite muito triste, né? Acho que de ressaca até por isso que aconteceu na noite de ontem, né? Vamos voltar um pouquinho para a gente entender melhor o que está acontecendo. Vamos voltar um pouquinho. Por que houve essa cassação do deputado federal Deltan Dallagnol? Pelo seguinte, pela tal da lei da ficha limpa. Por que essa lei, né, que foi uma alteração da lei complementar número 64 de 1990, por que ela foi colocada ali? Foi colocada por um anseio da sociedade para inibir, né, pessoas que tivessem sido, a princípio, condenadas ou que tivessem problemas na justiça, né, a integrarem cargos públicos, né, para deputado, para senador, para prefeito, vereador, deputado estadual, presidente da República, etc. Né? E a intenção do legislador, o que a gente chama de intentio legis, né, qual que era a intenção do legislador? Olha, não, a gente precisa realmente resguardar a moralidade do serviço público, inclusive destes cargos. Então foi criada essa norma, né, dizendo que, estabelecendo regras acerca da possibilidade de inelegibilidade em determinadas situações. Né? Durante os últimos anos, nós vimos, né, todo aquele escândalo da Lava Jato, né, onde houve a condenação em primeira, segunda e terceira instância de incontáveis réus, né, onde foram desviados bilhões de reais. Houve, inclusive, uma prova inconteste de que houve esse desvio, porque parte desse dinheiro acabou retornando aos cofres públicos, ou seja, era algo inegável. E mesmo diante de toda essa situação, né, nós vimos o Supremo Tribunal Federal decidir que, se não há o trânsito em julgado da pessoa, né, no caso do então condenado Luiz Inácio Lula da Silva, como não havia o trânsito em julgado definitivo, ele não poderia permanecer preso. E, posteriormente, foi reconhecido a possibilidade de elegibilidade do Lula, uma pessoa que havia sido preso dentro desses escândalos de corrupção. Certo? Bom, esse é o primeiro ponto. O Lula foi solto em virtude dessa questão do trânsito em julgado, né, por ser reconhecida o princípio da inocência, certo? E foi reconhecida a sua elegibilidade, justamente porque não havia trânsito em julgado. Mas existem outras hipóteses na lei. Tá? E na situação do Deltan, não foi isso exatamente que aconteceu. Foi a hipótese lá da linha Q dessa lei do artigo 1º, inciso 1, da Lei 64 de 1990, que foi alterada através de uma emenda. Vamos lá. O que diz esse dispositivo? Ele diz que os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido de exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, que é o PAD, que a gente fala de forma resumida, ficariam inelegíveis pelo prazo de 8 anos. Acontece que foi expedida uma certidão, né, o Deltan era procurador da República, foi expedida uma certidão onde constava que quando o Deltan pediu para sair do Ministério Público, ou seja, ele não era mais procurador, não havia nenhuma pendência administrativa, ele não estava respondendo por nenhum processo disciplinar. Se ele não estava respondendo por nenhum processo disciplinar, na época da sua saída, e não é o caso também de aposentadoria compulsória por decisão sancionatória, nem tenha perdido o cargo por sentença, ou também não tem a questão do pedido de exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência desse PAD, que na realidade não existia, né? Não constava nessa certidão, pelo contrário, constava que ele não tinha, ele não poderia ter sido cassado. E não sou eu que estou dizendo, é o que está na lei. Quando a doutora Fabiana fala que nós somos legalistas, nós estamos simplesmente dizendo que essa situação está enquadrada na lei? Não está. Mas o que o relator deste processo entendeu? Ele entendeu o seguinte, que em que pese, né, ter todos esses detalhes, né, isso teria sido uma manobra da cabeça do Deltan
para conseguir a elegibilidade. Ou seja, nós chegamos a um ponto do Brasil em que as pessoas estão perdendo um mandato popular, né, conferido pela população, pelo que um desembargador, um juiz, um magistrado acha que pode estar passando na cabeça da pessoa. Veja o grau de loucura que nós estamos vivendo. Quando a gente fala sobre insegurança jurídica, instabilidade jurídica, é exatamente disso que nós estamos falando, né? Na defesa, eu fiz inclusive questão de verificar o voto, né? Existem pelo menos 12 pontos ali, né, que a defesa do Deltan colocou dos motivos que não caberia a inelegibilidade dele, né? E uma coisa muito curiosa, tá? O próprio Ministério Público Eleitoral foi contra a inelegibilidade do Deltan. Eles haviam se manifestado contrariamente, né? Então é o seguinte, cabe ao judiciário então dizer, não, mas mesmo assim não importa o que o Ministério Público diz. Detalhe, né? O Ministério Público é o fiscal da lei. A lei diz que o MP é fiscal da lei. Se o MP diz que está tudo certo, poderia o judiciário interferir desta maneira? Né? Ainda mais numa situação grave dessa, interferindo diretamente no exercício de um outro poder, porque o Deltan é membro do Poder Legislativo, ele era deputado federal. Né? Então nós estamos diante de uma situação em que fica aquela pergunta, nós temos uma Constituição vigente ainda? Porque a impressão que eu tenho é que não temos. Né? Não temos. E isso me assusta muito. Lorena, todos que estão nos assistindo, Fabiana, o Fábio que está aqui com a gente. Porque não dá para compreender como que os juristas, né, que atacaram tanto a Lava Jato, exigiam tanta legalidade, né, a necessidade de observação da lei, agora estão aplaudindo um absurdo desses. Algo manifestamente errado. A legislação não pode ser flexibilizada. Qualquer legislação de caráter sancionatório ou caráter penal não pode ser flexibilizada ao ponto de ser alterada ao bel prazer do magistrado. Isso não é democracia, isso é ditadura. É ditadura. Não tem outro nome para isso. Porque se a gente está num Estado democrático de direito, a gente está preso à lei, ao direito. Mas não tem lei, não tem direito. Então, como bem dito até pela Fabiana, só para encerrar rapidinho, quando as pessoas olham para a gente e perguntam, e agora o que fazer? Não existe previsibilidade para isso, porque a gente olha para o direito. Ó, o direito diz isso, aquilo. Né? Mas a gente não tem mais esse parâmetro, porque simplesmente a legislação está sendo esfacelada, desfacelada, destruída. Né? Uma situação extremamente crítica. Até me desculpe a delonga aí, e o meu inconformismo, né? E registrar, inclusive, aqui toda a minha solidariedade ao que o deputado está passando nesse momento. Fábio, o Podemos disse que avalia medidas para auxiliar a defesa de Deltan Dallagnol a recorrer da decisão. Quais são as possibilidades de Deltan nesse momento? Até onde eu tenho conversado com a equipe jurídica que tem auxiliado o Deltan, existiam duas possibilidades. Uma foi colocada pela Fabiana, que seria recorrer no próprio STF, mas seria bem só... já está transitado julgado, né? Vamos ser sinceros. Então, seria só mais um profório. E a segunda opção seria fazer junto ao STF. Né? Só que quando a gente olha para o cenário do STF versus o cenário que estava lá no TSE, a gente já vê que a questão matemática e estatística ela está contrária ao Deltan. Né? Nós temos vários ministros que, pelas suas ações, estão quase que declaradamente contrários a toda a Lava Jato, enfim, todo o legado que a Lava Jato trouxe desde 2013 na história, né, do combate à corrupção do Brasil. Então, nós vemos isso que é uma possibilidade de se fazer uma possibilidade jurídica, mas, no meu entendimento, eu acho que a possibilidade disso efetivamente acontecer, caindo na mão de um ministro, né, que tem vamos dizer assim, um viés mais equilibrado em relação à Lava Jato, ainda teria que partir do princípio de como que ele veria, né, esse recurso que seria colocado. O que nós vemos é que, apesar de eu concordar também com o que foi falado sobre a questão da participação
da população nas ruas, como nós vimos em 2014, 15, 16, 17 e agora também mais recente aqui, né, nos atos que envolvem, né, o fim do mandato do governo Bolsonaro, nós vemos uma população machucada, nós vemos uma população dolorida pela forma como o judiciário agiu contra ela. Eu fui procurado agora ontem por pessoas de Castro, dizendo que houve uma ação da Polícia Federal lá de busca e apreensão, onde foram, através desse mandato de busca e apreensão, adentraram em residências, adentraram em empresas, e inclusive de pessoas que doaram R$ 500 para aquela manifestação do dia 8, que obviamente acabou de uma maneira que ninguém queria e ninguém concorda, a não ser as pessoas que articularam aquele movimento. Mas o que nós percebemos hoje é uma ação por parte do judiciário muito contundente na população, para mim, claramente dizendo que a população ficar em casa e ficar bem tranquilinha e que as coisas estão bem. Só que nós estamos vendo de uma maneira muito clara que elas não estão bem. Eu concordo plenamente que nós estamos no início de um processo ditatorial, nós estamos entrando aqui no início de um Estado totalitário. O que nós estamos vivendo aqui no Brasil é isso. E praticamente está na mão de 11 pessoas, até quem sabe menos, a chave disso. E quem poderia fazer com que os freios e contrapesos funcionassem de uma maneira correta, que é o Poder Legislativo, ele está totalmente corrompido e está totalmente, vamos lá, português claro, rabo preso, devendo para o Judiciário. Porque quando você pega as figuras que estão lá presidindo a Câmara dos Deputados, pega as figuras que estão lá presidindo o Senado Federal, são pessoas que devem, e devem muito, para o Judiciário. O que é que o presidente, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco vão fazer para equilibrar os poderes? Para que os poderes, como a Constituição diz, eles sejam equilibrados. Isso não está acontecendo hoje no Brasil e não há nenhum movimento para que isso se aconteça. O que nós vimos ontem foi o TSE fraudando a lei. Para mim é muito claro isso. Eles pegaram a lei e simplesmente eles fraudaram a lei. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, um computador e eu disser que aquele computador pode virar um carro e se como aquele computador pode virar um carro, eu vou cobrar o IPVA dele. Foi o que aconteceu em relação à questão dos 15 procedimentos em relação ao Deltan que estava lá no Ministério Público Federal. Não são todos os procedimentos que viram PAD, que são os processos administrativos disciplinares. E como que eles podem dizer que se existem 15 procedimentos, eles podem virar um processo administrativo? E daí, pelo fato de eles poderem virar um processo administrativo, nós vamos agora, pela lei da ficha limpa, caçar Deltan Dallagnol. O que eu vejo é o sistema agindo contra aqueles que criticam. Deltan Dallagnol ontem foi condenado e foi caçado por criticar o governo federal. E o governo federal ele se mexeu, ele mexeu com quem ele deveria mexer, e ele fez com que essa ação fosse mais uma ação de cala-boca para nós, a população. O Podemos sim está junto com o Deltan Dallagnol, o Podemos já se manifestou, a presidente do Podemos, a Renata Abreu, também já se manifestou, pessoalmente ela já teve conversa com ele ontem mesmo, dizendo que a nível de partido, a nível de estado do Paraná, nada mudou. Deltan Dallagnol é o principal nome do Podemos no estado do Paraná, é o nome que vai fazer o Podemos caminhar e desenvolver e criar todo essa nova visão que nós estamos aqui sonhando para o Paraná em se tratando do partido. Fabiana, puxando um pouquinho do que o Emerson falou e o Fábio também comentou, fala-se muito em ditadura do judiciário. Há alguma literatura ou preocupação no universo do direito sobre essa possibilidade? Há caso já registrado? E numa hora dessa, a quem que o povo recorre? Esse é o grande X da questão e eu acho que é a grande prova que a democracia, né, que são modernas, se a gente for olhar a história da humanidade, vai passar. Existe sim, tem um nome de tese já discutida nos meios acadêmicos, que é a juristocracia, que são governos que acabam sendo governados pelo pessoal de toga, né, por juízes. E existe esse novo entendimento, que eu discordo completamente, mas há quem defenda, que é do neoconstitucionalismo. Que seria isso?
Não importa o país, não importa o lugar que a gente está falando, mas pega-se a lei, a Constituição do país e adapta-se à realidade do caso julgado. O que, para mim, fere tudo isso e vai acabando, o fim da linha é exatamente isso que a gente está vendo, porque o direito ele não pode ser relativizado, o direito ele tem que ser duro, né? Eu sempre insisto nisso. Nós, quando vamos fazer faculdade de Direito, nós fazemos ciências jurídicas. E por que ciência jurídica? Porque é uma ciência, tem uma lógica, segue sim uma teoria, né? Então ela segue um rito, ela é formal, por isso que existe processo civil, processo do trabalho, processo penal, porque se você não faz o formalismo, você não adianta nem discutir o mérito, que seriam as razões, né? Se está certo ou está errado. Então, o que nós estamos acompanhando no Brasil é um excesso disso, não é ativismo judicial. Já se passou disso há muito tempo, porque o ativismo judicial seria quando os juízes acabam legislando por omissão. Então, veja, o que aconteceu ontem, são 7 juízes, né, não importa de onde vieram, 3 são do STF e outros 4 não, mas são juízes que têm conhecimento disso que eu estou falando, mas resolveram ignorar o formalismo da lei. A lei da ficha limpa, que eu mencionei, o Fábio mencionou, o Emerson mencionou, ela é clara, ela tem que ser clara, ela é objetiva, ela não é algo para você interpretar. Então, essa mania de pegar qualquer norma jurídica e interpretar conforme a capa do processo, ou seja, o nome de quem está sendo julgado, é o que nos levou e é o que o mundo vai lutar contra, porque a gente vê esse problema residual, né? Tem frases icônicas, se eu não me engano, acho que foi do Lewandowski, dizendo exatamente isso, né? Que a gente, o século XIX foi do poder, se eu não me engano, legislativo, 20 do executivo, e agora o século que estamos será do poder judiciário. É um grande absurdo, porque, na verdade, o que nós estamos vendo é a volta do absolutismo, só que nas mãos do super, né, poderes aí concentrados do judiciário. E no Brasil um grande problema, porque o controle de constitucionalidade não está funcionando. Então, esse que não é recados que fizeram com o Deltan, é muito maior que recado, porque junto com essa decisão do Deltan, nós precisamos lembrar que um juiz de primeira instância do estado de São Paulo, ontem, acabou fazendo censura prévia a um humorista conhecido, Léo Lins. Essa sentença, quando você pega isso diante desse contexto, dá para ver que esse pessoal está fazendo escola, né, de censura. Em relação a que a Carmen Lúcia fez, foi relativizar o direito. O que o Alexandre de Moraes fez lá no começo foi relativizar o direito. Quando a ação da Cruzoé, que era uma censura, que depois foi retirada essa censura, mas foi a relativização de um direito. Quando nós brigávamos na pandemia, que você não é obrigado a ceder os seus dados médicos, era a relativização de um direito. Então, direitos foram construídos pela história de um povo. E o Brasil não é diferente disso, é um país altamente miscigenado que trouxe a dores de judeus, de todos os povos massacrados aí recentemente na história. Então, o direito nos protege contra essas tiranias, contra esses homens, né, que se acham acima do poder. Então, é isso que nós estamos vendo. Então, isso que você está falando é, sim, tese de acadêmicos, como enfrentar a juristocracia. Não é bandeira de esquerda ou de direita, embora a esquerda se utilize muito bem disso, mas a gente vê pessoas como... até difícil a gente falar, né? Mas Renan Calheiros comemorando e dizendo que o Deltan é um pivete da Lava Jato. É um grande deboche isso com a sociedade, porque nós sabemos o que eles fizeram no verão passado. Bom, Emerson, como a Fábio falou, o que a gente vê então são movimentos que evidentemente favorecem um espectro político específico. Na sua opinião, quais são as consequências práticas disso para a democracia? Exato, Lorena. Eu acho assim, o pessoal acaba se prendendo muito nessa história de direita e esquerda, e o que está acontecendo é o seguinte: a gente chegou num estado de coisas que não importa mais se é direita ou esquerda ou centro, seja lá o que for. Vai acertar todo mundo. Já está acertando todo mundo, né? E a tendência natural disso aí
é chegar no cidadão, né? Aliás, a própria decisão, ao simplesmente reconhecer a inelegibilidade de um deputado federal, né, já está atingindo o cidadão. Que cidadão? Primeiramente, o cidadão que votou nele, né? Deltan não teve poucos votos, ele foi o deputado mais votado no Paraná, né? Então, todos esses eleitores dele, na verdade, quando há essa cassação, todos os eleitores dele, na verdade, é que foram cassados, né? Foi cassado o direito deles escolherem, né? E até me chama bastante atenção, Lorena, né? Até como você bem disse, né? Foi um julgamento, no mínimo, estranho, né? É bem incomum até, porque assim que foi dado o voto do relator, né? Imediatamente os outros já, não, siga o relator, siga o relator, siga o relator. Não houve qualquer discussão, não houve qualquer debate, é algo meio incomum, né? Ainda mais em plenário, em julgamento colegiado, né? É bastante comum a gente ver debates, né? De repente ter alguma divergência, mas simplesmente, enfim, em questão de minutos ali, segundos praticamente, tá julgado é algo que chama bastante atenção. Sobretudo numa situação grave como essa, né? A gente está falando da cassação de um deputado federal. Mas vamos lá, além disso, né? Quando a gente fala que isso aí vai chegar em todo mundo, e já está chegando. Tem um trecho, Lorena, da decisão, que diz o seguinte, né? Sempre que a exoneração de membro do Ministério Público vise escapar ao crivo de procedimento de controle de responsabilidade política ou disciplinar, nas palavras do STF, haverá incidência da hipótese de inelegibilidade, mesmo que ocorra antes da instauração efetiva de procedimento administrativo disciplinar estrito sensu. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que não é só o Deltan que está nessa situação. Qualquer outro parlamentar que não siga a cartilha, né, ou que ouse discordar com absolutamente qualquer coisa, tanto de um ministro, tanto do Supremo, enfim, ou até do Executivo, acaba ficando sujeito a uma possível cassação, né? Nós estamos falando aqui do voto de milhões de brasileiros, né? Agora vocês imaginem que eu acredito que não vai parar nisso. Eu acho até que esse trecho foi até um recado para o senador, atual senador Sérgio Moro, que provavelmente vai ser o próximo. Aliás, né? Vai ser o próximo, não. Vi uma matéria ontem à noite na G1 já falando sobre cassação do ministro, do ex-ministro Sérgio Moro, atual senador da República. Ou seja, me parece muito pertinente que vai sobrar para ele também, né? Conseguiram agora tirar o Deltan, provavelmente isso vai chegar no Sérgio Moro, né? Até pelas declarações do Lula, né? Ele já disse várias vezes que ele não ia deixar isso quieto, que isso não ia ficar assim, que ele tinha raiva, enfim, todo um ressentimento. O fato é, Lorena, não existe absolutamente nada de jurídico nisso. Até é difícil a gente conversar sobre as questões jurídicas, porque não tem nada de jurídico. Chegou num ponto que também não tem nada de política nisso. Isso não é política, isso é baixaria. O que existe, na verdade, é ódio, é rancor, é ressentimento, é vingança, sabe? São questões sentimentais, na realidade, que estão em jogo ali. Vamos atacar, vamos destruir, vai ter revanche, vai ter troco, ou seja, a gente está tratando um assunto sério desse, né, que é a vontade popular, né, é a força motriz que deixa de pé uma Constituição, né, como algo banal, né? Ou seja, apenas um determinado grupo político tem todos os direitos do mundo. Qualquer pessoa que seja oposição, não. Então, já está atingindo todo mundo. Não é que vai atingir você. Todos os eleitores do Deltan foram prejudicados. E vai vir mais, gente. Mas vocês esperem. Vai ter uma onda de deputados e senadores cassados. A gente está vivendo um momento extremamente crítico, né? E, enfim, eu não tenho nem palavras, né? Porque, como eu disse, não tem nada de jurídico nisso, não tem nada de político. Isso é ódio e ressentimento. É assim que a gente quer governar o país? É assim que a gente quer esse Brasil? Cadê o Brasil que ia ter essa união, essa coalizão, né? Vamos trabalhar para todos, né?
E o que mais a gente vê, a gente é arrependido aí agora. Nossa, que absurdo, nós estamos sofrendo censura, Vou estamos isso. aproveitar, Emerson, Lorena e Fábio, só dar uma complementada, que o Emerson está dizendo que vai chegar em todos nós. Eu dei o exemplo aqui do Léo Lins, né, decisão de primeira instância Perfeito. de uma pré-censura de um show humorístico, né, com as devidas proporções. Se você ler, para quem tiver o desprazer de ler a sentença da juíza, ele vai recorrer, é óbvio, é um absurdo, mas no que ela está pautada? Ela está pautada na lei? Logicamente que não. Ela está pautada por esses abusos do judiciário, porque, inclusive, eu acho muito corajosa a decisão da juíza dizer que ele não pode isso, não pode aquilo, colocar multa, exigir que o conteúdo seja removido. E para quem sabe, nós falamos disso há muito tempo, porque começou censurando perfis de humor, o Emerson sabe falar muito bem isso, pequenos ou grandes, nas redes sociais. E agora nós temos pessoas reconhecidamente aí humoristas famosos no Brasil com shows grandes falando-se absurdos em respeito do humor. Então, não está na lei, isso já está chegando a qualquer cidadão. A gente está falando de um humorista. Então, se você não gosta aqui de política, veja como isso realmente pode chegar até você. Obrigada, Fábio. Bom, então a gente continua a repercutir a cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Você pode acompanhar tudo no nosso site www.gazetadopovo.com.br e lembro aqui novamente sobre a urgência de você assinar agora mesmo a Gazeta do Povo. É o momento também de darmos voz a um jornal que dá voz não apenas ao Deltan, mas que também tem em seu quadro de colunistas vozes como Sérgio Moro e Tameia Danelon. Um jornal que não tem medo de falar sobre censura, abuso de autoridade, perseguição e degradação das instituições. Afinal, parece que esse é o Brasil de 2023. Para nos apoiar, basta clicar no link da descrição do vídeo e assinar a Gazeta do Povo. E é sobre isso que eu quero chamar agora a Cristina Grêmio, que tem um recado para a gente. Eu nunca imaginei que um dia eu teria que dizer isso sobre o meu país. Mas o fato é que hoje o Brasil convive com a censura, abuso de autoridade, perseguição jurídica a desafetos políticos. O mais novo capítulo nesse processo de degradação das nossas instituições foi a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol. Os corruptos viraram o jogo, os fatos e a lei não importam mais. É por isso que eu preciso insistir. Apoie agora mesmo a Gazeta do Povo. A Gazeta é o único jornal do país que vem alertando para o que está acontecendo no Brasil. Não por acaso, a Gazeta conta com o próprio Deltan Dallagnol em seu time de colunistas. Assinar a Gazeta é uma forma de reagir, de você fazer a sua parte, porque nós não vamos desistir de buscar a verdade. Clique na oferta, preencha o cadastro rápido e apoie. Obrigada, Cris. Chegou a hora de você que está nos assistindo fazer a sua parte. Clique no link da descrição e aproveite para assinar a Gazeta do Povo. Você vai ler então as colunas como os de Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Guzzo, Tameia Danelon, Cristina Grêmio e mais de 40 colunistas. Tudo o que você precisa é entrar agora no link da descrição do vídeo. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, especialmente Fábio, né? Que hoje acabou substituindo o Deltan aqui com a gente. Vou convidar vocês, então, a fazer mais algumas considerações finais e se despedir do pessoal que está nos acompanhando. Fábio, por favor. Bacana. Lorena, como eu disse, é minha honra, né, participar do quadro, né, fora dos autos, um quadro sensacional, e a responsabilidade também de estar aqui no lugar do Deltan, né? Então, fico à disposição sempre de vocês aí, e sempre uma honra estar lendo, ouvindo e agora ainda mais participando. O Emerson falou sobre uma questão muito importante, né? E a Fabiana também, sobre a questão do que está acontecendo hoje, no dia a dia. Obviamente que eu, como deputado estadual, a minha vida está sendo pautada sobre as questões parlamentares. Eu fui à tribuna hoje, não poderia, obviamente, deixar de passar essa oportunidade, né, de defender o Deltan pelo que aconteceu ontem, mas eu também fiz questão de falar para os parlamentares que o que estava acontecendo ontem não era algo direcionado ao Deltan, não era algo unicamente a ele que seria o único afetado. Mas todos os parlamentares, todos os deputados estaduais que estavam ali no plenário ouvindo, poderiam um dia sofrer
a consequência do que o Deltan sofreu e pelas quebras, né? Por exemplo, a alteração da jurisprudência que foi feita ontem, né? Uma análise pela Justiça Eleitoral de algo que não cabia a ela, mas sim ao Conselho Nacional do Ministério Público, né? A questão da interpretação restritiva, né, que eles fizeram sobre o direito fundamental da elegibilidade, enfim, um show de horrores que nós vimos ontem. E, obviamente, quando a gente fala sobre o que aconteceu ontem, na minha opinião, o Deltan tendo sido cassado por ter sido crítico, a gente não pode esquecer do projeto de lei da censura, né, que saiu de pauta na semana passada. E, olha, coincidentemente, no dia que saiu de pauta, foi pautado o processo do Deltan no TSE, coincidentemente. Então, quando a gente vê um trabalho, não só do Deltan, mas de outros deputados, nos defendendo a cada um de nós cidadãos lá na Câmara dos Deputados, falando que nós não queremos que o PL da censura seja aprovado da forma como ele está, é o que nós vemos, o Legislativo se omitindo da sua função e o Judiciário fazendo o que a Fabiana falou nessa palavra nova que eu aprendi hoje, né? A jurostocracia. Na verdade, nós temos aqui praticamente 11 pessoas governando o Brasil. Para que um presidente? Para que ter um presidente se nós temos 11 competentíssimos ministros, né, togados e intocáveis, que podem comandar o nosso país? Totalmente fora de contexto, totalmente desproposital isso. Nós queremos que os freios e contrapesos eles atuem e que haja o equilíbrio entre os poderes. E eu queria lembrar também de fazer um paralelo do julgamento que o Deltan teve ontem versus o julgamento que Dilma teve no impeachment, quando o julgamento dela foi feito lá no plenário do Senado, se não me engano, aonde ele foi presidido pelo Lewandowski. Ela foi condenada e ela, pela lei da ficha limpa também, ela deveria ficar inelegível. Só que num acordo que foi feito lá, e numa quebra que foi feita da lei, ela foi condenada, ela foi empichada, mas ela se tornou elegível. Nós temos um grande circo acontecendo no nosso judiciário hoje, e se nós não nos movimentarmos, nós não abrirmos os nossos olhos, é um clamor que eu faço para quem está nos assistindo, participe, seja ativo nesse momento para que a gente possa reverter esse caminho totalitário que a gente está caminhando. Obrigada, Fábio. Fabiana, por favor. Obrigada, Fábio, pela participação. Fica a indicação, mais uma vez, desse livro. É um livro que chama A Juristocracia, Rumo à Juristocracia. O autor é de esquerda, mas foi prefaciado pela ex-juíza também, Ludmila Lins Grilo, e é uma excelente obra, mas como essa tem várias mesmo, tá? Então, essa tese da juristocracia que eu disse é uma tese acadêmica que está sendo, sim, discutida nos tribunais onde existe Constituição, ou se dizem democráticos, está sendo discutida assim, né? Como parar os excessos do judiciário, porque existe sim. Então, eu quero agradecer, peço a vocês para assinar a Gazeta do Povo, porque nós não temos um ambiente livre, isso está muito claro, e ainda temos aqui essa esperança de voltar, né, à normalidade jurídica, à legalidade, e a Gazeta tem nos proporcionado esse lugar aqui para falar de uma forma aberta e justa, inclusive. Quero deixar aqui novamente minha solidariedade ao Deltan Dallagnol. Fiquei sabendo há pouco que ele vai ingressar com ação no STF, sim. Então, espero, tá, embora seja contrário ao meu sentimento, mas eu espero que ainda algo de técnico seja apreciado aí pelos juízes do Supremo Tribunal Federal. E espero que nós tenhamos dias melhores. E como disse aqui bem o Fábio, é bom que cada cidadão se envolva nisso, porque uma das formas, né, da gente reverter as injustiças, e existe um simbolismo muito grande por ser o Deltan, né, por ele ter combatido o que combateu, com os elogios e também as críticas. É preciso lembrar aqui o que foi a Operação Lava Jato, e hoje esses poderosos que estão soltos
estão debochando do cidadão de bem, que sou eu e você, cidadãos comuns aí, tá bom? Então, é por isso, é pela não haver mais impunidade no Brasil e esses desmandos aí de poderosos. Obrigada e desculpa o tom hoje, mas está um pouco difícil. Boa noite. Emerson? Pessoal, é isso que a gente disse, né? Acho que está bem resumido. Não importa se você gosta do Deltan, se você acha o Deltan bonitinho, feio, se você não vai com a cara dele. Se você não concorda, não votou nele, não importa se você aprova ou reprova o trabalho dele na Lava Jato, enfim, não importa nada disso. O que importa é que nós temos que seguir a lei. A única forma que a gente tem de ter uma previsibilidade mínima dentro de uma sociedade que se diga democrática, uma sociedade que se diga cidadã, é olhar o direito, né? E dentro do direito a gente trazer um mínimo de previsibilidade, que é o que a gente chama de segurança jurídica, de estabilidade jurídica. Infelizmente não é isso que a gente tem visto, né? E nosso objetivo aqui é justamente trazer esses pontos para você, né? De modo que a gente consiga sair um pouco desse juridiquês e explicar isso para a população de modo que vocês entendam, né? Porque são assuntos um pouquinho complexos, né? Então, se você quer continuar tendo esse tipo de informação, a gente tentando destrinchar essas informações e passando do ponto de vista jurídico disso tudo, né, sempre respeitando a liberdade de expressão, esse direito máximo, digo até que é o direito mais importante de todos, assine a Gazeta do Povo e nos continue ajudando a fazer esse trabalho, né, e lutando para que a gente não tenha que, um dia, ao invés de trazer aqui informações jurídicas, a gente tenha que ficar trazendo receita de bolo. Então, se você nos apoia, por favor, assine a Gazeta do Povo. Conte com a gente, compartilhe esse vídeo, deixe seu like aí também, que ajuda bastante a gente. Tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Boa noite a todos. Obrigada, Emerson. Obrigada, Fabiana. Obrigada você também, Fábio Oliveira. O nosso abraço virtual aqui também ao Deltan Dallagnol, que semana que vem estará aqui com a gente novamente. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.